Padre Davi, Dr. Adolfo Lindenberg, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, senhoras e senhores. José Antônio Ureta nasceu em Santiago do Chile em 1951. Em meados dos anos 60, passou a fazer parte da Sociedade Chilena de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, mais conhecida em seu país pelo nome de Fidúcia. É membro fundador da Fundação Roma, entidade constituída em 2000, que anima o projeto Ação Família, muito ativo naquele país, e que hoje está entre os mais influentes grupos de pressão pró-vida e pró-família do Chile. É assistente de planejamento estratégico de Ação Família. Gostaria de esclarecer, entretanto, que a Fundação Roma não é senão uma das entidades co-irmãs e autônomas do Instituto Plínio Correia de Oliveira. No final dos anos 60, José Antônio Ureta conheceu o professor Plínio Correia de Oliveira, portanto, muitíssimo jovem, que posteriormente o enviaria a vários países para ajudar as TFPs locais e organizações irmãs em seu trabalho pela defesa da civilização cristã. Um dos cargos que ocupou na época foi o diretor do Bureau de Tradição, Família e Propriedade para toda a África Austral, em Joanesburgo, e coordenador do Programa de Formação dos Jovens Sul-Africanos para uma civilização cristã na Cidade do Cabo. Atualmente é colaborador do Departamento de Pesquisas da Sociedade Francesa de Defesa da Tradição, Família e Propriedade e dos programas de formação de jovens da Federação Pro-Europa Cristiana e do Instituto Europeu de Ciências Sociais na Lorena. Escreve regularmente sobre temas religiosos na revista Catolicismo e Polônia Cristiana. É coautor com o saudoso Dr. Gregório Vivanco Lopes do opúsculo A Pretexto do Combate à Globalização, Renasce a Luta de Classes sobre o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, publicado em 2002 no Brasil. Os senhores certamente não se lembram mais o que foi o Fórum Social de Porto Alegre. Entretanto, eu observo que esse documento desmascarou e colocou por terra a tentativa de comunicização do Brasil. Por isso que eu me pergunto se todos os senhores conhecem o que foi o Fórum de Porto Alegre. Alguns, uma só pessoa levanta a mão. Quer dizer, isso por quê? Uma segunda pessoa. Isso por quê? Porque produziu o efeito que nós imaginamos dessa denúncia da esquerda no Brasil. Isso é uma coisa que está no mérito do nosso saudoso Gregório e do seu caríssimo senhor Ureta. Por seus conhecimentos de história, filosofia e teologia, é frequentemente solicitado para dar conferências na Europa e nas Américas. Passo a palavra agora a meu caro amigo, senhor Ureta. Reverendíssimo Padre Davi, Santíssimo Imperial, Excelentíssimo Dr. Adolfo Lindenberg, Dr. Eduardo Barra Fronteiro e demais membros da mesa, senhoras e senhores. Agradeço muito particularmente o Instituto Plínio Correia de Oliveira por dar-me a oportunidade de dirigir a um público tão seleto sobre um tema de tal importância e a todos os presentes por terem feito o esforço de vir escutar uma palestra num português muito enferrujado. Agradeço também a Dom Bertrand, que me atribuiu no convite que ele enviou o título de vaticanista. Os imperadores tinham o direito de atribuir honrarias a todos seus súditos, até aqueles que não mereciam. Mas eu, em particular, declino a honraria porque me parece que uma toga é grande demais para minhas dimensões. O único título
que reclamo y espero hacer jus es de discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira. Y en base a los ensinamientos de él que espero analizar este tema tan delicado. O tema que me fue pedido es muy delicado, lleno de pormenores, o que obliga a desenvolverlo de modo extenso, motivo por el cual más prudente entrar directamente en él y serlo de él. O padre Nicola Bux escribió en 2010 un libro con un título un tantinho provocador, mas muy realista. Como ir a misa y no perder a fe. Fato que tem tantos escándalos. O tema de nuestra palestra, traducido en lenguaje no políticamente correcto, sería como asistir al pontificado del Papa Francisco sin perder a fe. De fato, a perplexidade dos fiéis não se restringe, como no começo do pontificado atual, apenas aos católicos nostálgicos das pompas pontifícias dos tempos de Pío XII, ou aos promotores da missa tridentina, ou aos militantes pro-vida e pro-família, ou aos militantes contra a teologia da libertação e o MST, que viram João Pedro Stedley promover a luta de classes desde os atos vaticanos na semana passada. Essa perplexidade atinge atualmente boa parte da imensa maioria da massa dos simples fiéis que vão à missa no domingo e que ficam confundidos com o soeiro mediático que rodeia certas declarações ou atitudes papais. E tem mais ou menos essa atitude mental de muitos católicos hoje em dia, realmente estão perplexos. De ontem a oportunidade do tema que foi me pedido de abordar com as senhoras e os senhores, ou seja, aquilo que um católico precisa saber para sobreviver na atual crise da Igreja. Minha exposição vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, o marco teológico que enquadrará nossas reflexões. Segundo, uma rápida resenha de alguns exemplos históricos de graves crises anteriores. Terceiro, uma descrição do caos que agravou-se na Igreja a partir do atual pontificado. Quarto, algumas iniciativas de resistência a esse caos por parte de prelados e leigos. E, finalmente, orientações práticas de sobrevivência para os católicos perplexos. Vamos então diretamente para o primeiro ponto, ou seja, o marco teológico e para a principal verdade que deve nutrir nossa fé e alimentar nossa esperança no meio da presente tempestade religiosa, a indefectibilidade da Igreja. Como disse Bossuet, o grande pregador francês da corte de Luís XIV, a Igreja é Jesus Cristo espalhado e comunicado. Ou seja, como declarou o Concílio Vaticano I, para tornar presente de modo perene a obra da salvação, o pastor eterno e bispo da nossa salva resolveu edificar a Santa Igreja. Para assegurar dita perenidade, Nosso Senhor conferiu à sua Igreja o dom da indefectibilidade, garantida pela promessa que fez aos apóstolos na Galileia, depois da ressurreição, quando se enviou pregar a todas as nações e agregou: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por causa dessa promessa, a Igreja vai sempre preservar inalteráveis suas características essenciais, para assim poder cumprir a sua missão, de levar as almas para o céu. Isso significa que a Igreja jamais poderá perder ou corromper a fé e sua aplicação na moral, perder os sacramentos, por meio dos quais a graça é comunicada aos homens, e notadamente o mais sagrado dos sacramentos, a Eucaristia, e portanto o santo sacrifício da missa, e perder a sucessão apostólica e a hierarquia que assegura o ensino da fé e a distribuição dos sacramentos. É preciso agregar que Roma é a única sé cuja indefectibilidade é garantida. Muitas outras sés o apostataram por cismas, heresias, etc. E Roma, por ser a roca sobre a qual está edificada a Igreja. Simão, filho de Jonas, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode-se então aplicar à Igreja o lema do escudo de Paris:
fluctuat nec mergitur, que quer dizer, em referência ao barco que figura no blasão, sou batido pelas ondas, mas não afundo. Ou ainda melhor, como disse Santo Agostinho, esta é a Igreja Santa, a Igreja uma, Igreja verdadeira, Igreja Católica, que combatendo sempre contra todas as heresias, tem que lutar, mas não poderá jamais ser vencida. Pugnare potest, expugnari non potest. A primeira consequência prática dessa indefectibilidade da Igreja é a sua infalibilidade, que assegura que ela nunca poderá vir a perder ou corromper a fé e a moral. A infalibilidade é, portanto, uma aplicação mais restrita, mas, por assim dizer, mais eficaz, da própria indefectibilidade da Igreja. Por que precisa a fé de uma proteção mais eficaz e, portanto, do carisma da infalibilidade? Porque para os adultos a fé é necessária para a sua salvação. São Paulo diz na Epístola aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. E Nosso Senhor afirmou aos apóstolos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pelo que o Concílio de Trento chama a fé o fundamento e a raiz de toda justificação. Ora, a fé, segundo São Paulo, é uma certeza a respeito do que não se vê. Portanto, das verdades a respeito de Deus que não conhecemos pela luz natural de nossa razão, mas por revelação divina, a qual cresceu em quantidade e qualidade ao longo da história da salvação e atingiu seu ponto culminante com a vida e os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, encerrando-se com a morte do último apóstolo. Portanto, não existe essa ideia de que há uma revelação contínua que continua ainda hoje. Contrariamente ao propalado pelo heresiarca Lutero, recentemente homenageado, aliás, no Vaticano e na Suécia, a revelação divina não tem como fonte apenas a Sagrada Escritura, mas também a tradição, ou seja, o ensinamento verbal que não foi cozinhado em nenhum livro sagrado, mas que perpetuou-se na Igreja. Aqui é que entra o papel do magistério da Igreja e da sua infalibilidade. Nosso Senhor enviou os apóstolos e seus sucessores para pregarem o que Ele tinha ensinado e para garantir a fidelidade deles ao seu ensinamento, necessário para a salvação. Então, Jesus prometeu-lhes um auxílio especial. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Sublinho essa última frase: vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Jesus não lhes prometeu assistência para inventar novidades alheias ou contrárias ao seu ensinamento. No início, a assistência do Espírito Santo consistiu no carisma da inspiração, que protegia os apóstolos e os evangelistas de qualquer erro ao acrescentarem novas verdades reveladas ao depósito da fé. Mas esse carisma de inspiração acabou com a morte do último apóstolo e foi substituído pelo carisma da infalibilidade, ou seja, uma assistência para preservar a integridade do depósito da fé, para explicá-lo e defendê-lo adequadamente, bem como para aplicá-lo corretamente no que toca à vida moral dos fiéis. Mesmo que a Igreja cresça na compreensão extrínseca desse depósito, formulando novos dogmas de fé, ele, o depósito, permanece intrinsecamente inalterável. Isso foi solenemente confirmado pela Constituição Dogmática Pastor Eternus do Concílio Vaticano I, com as seguintes palavras: o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina. Não foi prometido para pregar uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. A infalibilidade, portanto, a principal prerrogativa do magistério da Igreja e o que permite à Sagrada Hierarquia ensinar
in nomine Christi capitis, que dice, Nosso Senhor dice aos apóstoles, quem a vós ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Auxiliados por essa ajuda sobrenatural, o Papa e os bispos devem exercer duas missões magisteriais, a de serem testes fidei, testemunhas da fé, e judices fidei, ou seja, juízes da fé, quando houverem divergências quanto ao conteúdo ou à correta interpretação do depósito da fé. A partir dessa dupla missão de testemunhas e juízes, derivam-se duas formas de magistério. O magistério ordinário dos bispos em união com o Papa, quando eles dão testemunho da fé em sua própria diocese, a eclésia dispersa, a igreja dispersa pelo mundo, cada bispo ensinando na própria diocese e o Papa ensinando em Roma, e o magistério extraordinário, quando o Papa sozinho ou os bispos em união com ele, a eclésia coadunata, a igreja reunida para julgar um assunto da fé, atuando então como juízes da fé, definem solenemente uma verdade e impõem sua crença ao rebanho. Este magistério extraordinário pode ser então papal, quando o Papa prega isoladamente e faz uma definição dogmática ex cátedra. A última foi a proclamação da Assunção de Nossa Senhora pelo Papa Pio XII, ou conciliar, quando uma constituição dogmática de um concílio aprovado pelo Papa define solenemente uma verdade para ser crida pelos fiéis. O último foi justamente sobre a infalibilidade pontifícia durante o Concílio Vaticano I. É necessário salientar que há uma diferença entre o magistério ordinário e o magistério extraordinário quanto à forma em que o carisma da infalibilidade opera. No caso do magistério extraordinário, sejam definições ex cátedra de um Papa ou definições conciliares em união com o Papa, as suas definições solenes são infalíveis ex sese, por si mesmas, independente de qualquer outra circunstância, e não pelo consenso da Igreja. Ao contrário, o magistério ordinário do Papa e dos bispos só é infalível quando existe dito consenso, ou seja, quando as verdades que eles propõem para serem cridas estão contidas no seu magistério ordinário universal. Ou seja, tudo aquilo que quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, segundo o antigo comunitório atribuído a São Vicente de Lerins. Na própria Igreja Católica toma-se o máximo cuidado por conservar aquilo que foi tido e crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os fiéis. Aí temos a garantia da infalibilidade, porque senão os portas do inferno teriam prevalecido sobre a Igreja, se durante um longo lapso de tempo a Igreja estivesse pregando o erro. Por motivo de brevidade, não vou me estender sobre os requisitos formais para que uma declaração pontifícia ou conciliar, ex cátedra, seja revestida da infalibilidade. Apenas cito que foi declarado pelo arcebispo Vincent Gasser, secretário da Deputação da Fé, uma espécie de secretariado do Concílio Vaticano I, ao explicar o significado dos esquemas padres conciliares antes do texto ser submetido à votação. Ou seja, eles votaram sabendo que o sentido era aquele que estava nesta declaração. De modo algum, a infalibilidade pontifícia é absoluta, porque a absoluta infalibilidade pertence somente a Deus. Isso é um princípio que preciso lembrar nesses dias. Qualquer outra infalibilidade, enquanto comunicada para um propósito específico, tem seus limites e suas condições. O mesmo vale em referência à infalibilidade do Romano Pontífice, pois essa infalibilidade é limitada por certos limites e condições. A infalibilidade do Romano Pontífice é restringida por causa do sujeito, isto é, quando o Papa fala como mestre universal e juiz supremo, já não é qualquer entrevista que ele dá em cima do avião. É restringida por causa do objeto, isto é, ao tratar de assuntos de fé e de moral, e por causa do próprio ato, isto é, quando o Papa define o que deve ser crido ou rejeitado por todos os fiéis. Em outros termos, quando manifesta de modo inequívoco a vontade de definir, agindo como juiz supremo da fé. Em vista de tudo que foi dito sobre a infalibilidade da Igreja, a grande questão de atualidade é se devemos seguir sem
sempre o assim chamado magistério vivo, ou seja, os pastores atuais da igreja, o Papa e os bispos de hoje, e se devemos segui-los em tudo aquilo que eles sustentam. É verdade o que diz, por exemplo, o sociólogo italiano Massimo Introvigne numa entrevista recente. Nele, ele ataca, nessa revista Nova Europa que ele publicou, ele ataca o que chama de fundamentalismo católico, que seria o erro daqueles que, como nós, segundo Introvigne, contraporiam uma ideia prefixada da tradição à autoridade viva do Papa. Entre tais fundamentalistas, ele cita nominalmente nesse artigo os diretores do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira por terem publicado uma crítica da exortação apostólica Amoris Laetitia. E ele conclui essa entrevista de maneira muito expressiva, dizendo o seguinte: Jesus não escreveu livros, não deixou nada escrito, a diferença de outros fundadores de religião. Ele disse que ele escreveu apenas na areia e o vento levou o que ele tinha escrito na areia. Maomé deixou o livro a ser seguido. Jesus deixou a igreja. Quem a vós escuta, a minha escuta. Ele deixou pessoas que se podiam e que se podem encontrar. Por isso, fico sabendo se sou católico, se sigo a pessoa do Papa. Sempre, sem exceções. E não um texto hipotético mais ou menos fossilizado. Mesmo que a surpreendente frase final seja interpretada favoravelmente, ou seja, não como se referindo às Sagradas Escrituras, seria um absurdo. Não creio que Introvigne chegasse a dizer que as Sagradas Escrituras são um texto hipotético mais ou menos fossilizado, mas que se esteja referindo à tradição da Igreja, a tradição bimilenar. A resposta que cabe é aquela que Monsenhor Brunero Gherardini deu uma volta a um teólogo que nas páginas do Observatório Romano tinha pretendido que as novidades do Concílio Vaticano II eram infalíveis. E ele diz: o magistério não é uma super igreja que imporia seus juízos e comportamentos à própria igreja, nem uma casta privilegiada acima do povo de Deus, uma espécie de poder forte ao qual se deveria obedecer e ponto final. Muito frequentemente, diz Monsignor Gherardini, se faz do instrumento, do magistério, um valor em si, independente, e se recorre a ele para cortar toda a discussão desde sua origem. Foi o Papa que disse, ou foram os bispos que disseram, a CNBB que disse, como se ele estivesse acima da igreja. E é como se não houvesse diante de si o peso enorme da tradição a acolher, interpretar e retransmitir em sua integridade e fidelidade. Porque é a revelação divina, o depósito da fé que eles receberam como depósito. E tem que transmitir esse depósito íntegro. Eles não têm assistência do Espírito Santo para agregar novidades. O magistério é sim a regra próxima da fé, enquanto as escrituras de tradição são a regra remota, como diz Pio XII na encíclica Humanium Generis. Mas o magistério pode ser regra próxima da fé somente naquilo que ele ensina de modo infalível, porque a fé exige uma adesão sem nenhuma hesitação. Mas como pode um fiel dar uma adesão de fé divina a um ensinamento do magistério ordinário, não revestido de infalibilidade e que, além do mais, é uma novidade contrária a 2000 anos de ensino tradicional? Não se pode. Isso nos leva a abordar um assunto muito delicado. Pode conter erros um documento do magistério ordinário, pontifício ou conciliar? E caso houver erros, qual deve ser a atitude dos fiéis? A questão foi recentemente levantada por um renomado professor de teologia norte-americano, o sacerdote jesuíta James Schall, num artigo intitulado Sobre os Papas Heréticos, publicado pela revista conhecida, na revista digital, The Catholic Thing, em novembro de 2014. Ele diz: alguns escritores afirmam que um Papa não pode ser um herege. Eu tinha um professor de teologia que afirmava que se um Papa estivesse prestes a assinar um documento herético, ele estaria morto na manhã seguinte. De fato, isso seria verdade se o Papa pretendesse impor ex cátedra uma definição herética.
Mas não é verdade no caso do ensinamento do magistério ordinário, não revestido por si mesmo, excesso do carisma da infalibilidade. E continua o Padre Chalco: a questão técnica de um Papa herético remonta às discussões da Reforma e foi aberta pelos jesuítas Roberto Bellarmino e Francisco Soares, entre outros. Bellarmino é San Roberto Bellarmino, jesuíta. Bueno, como ele disse, Bellarmino e Soares consideravam possível, de facto, um Papa herético. É possível um Papa ser herético. Papas heréticos, continua ele, a essência do catolicismo é que não haja nenhum, mas é também parte de sua essência que, se necessário, a questão seja enfrentada sem pestanejar e julgada de forma imparcial. Mais recentemente, um livro sobre a hipótese teológica de um Papa herético, escrito pelo Dr. Arnaldo Xavier da Silveira, foi publicado na Itália pela editora Solfanelli. Este livro estuda cuidadosamente as 5 sentenças principais defendidas pelos teólogos a respeito da hipótese de um Papa herético, com base em San Roberto Bellarmino. O autor tira as seguintes conclusões: tornou-se incontroverso que um Papa pode tornar-se um herege. Hoje em dia isso é indiscutível. Também é pacífico entre os teólogos que, perdendo sua afiliação à Igreja, um herege automaticamente está excomungado. Um herege não pode, a fortiori, ser a sua cabeça. E terceiro, os estudiosos ainda estão divididos quanto ao momento em que o Papa herético perde seu ofício. Alguns afirmam que isso acontece depois que um corpo eclesiástico emite um ato declaratório de sua heresia e adverte ao rebanho para evitá-lo, principalmente o cardeal Cayetano, famoso teólogo tomista do século XVI. Outros que ele perde automaticamente o ofício quando a heresia papal se torna pública e notória. O Dr. Arnaldo Xavier da Silveira assume essa última posição. Se entrar nas minúcias desse debate em relação ao trágico momento em que um Papa herético deixa de ser o vigário de Cristo, o que é importante ressaltar é que quase todos os estudiosos concordam no direito dos fiéis a resistirem a um Papa herético. Aliás, Padre David, como eu não sou infalível tampouco, não? Eu submeto o que eu estou dizendo a seu controle. Não? Contam que o Papa Bento XVI convidou Hans Kung a dizer: olha, eu renuncio e escolhemos o senhor como Papa. Não? Aí então Hans Kung disse: deixe-me pensar 4 dias. Então, quando voltou no 5º dia, o que decidiu? Eu disse: não, porque se eu for ficar Papa, eu vou ser infalível só alguma vez, enquanto que como teólogo sou sempre. Desculpe. Eis, por exemplo, o que um renomado erudito do século XVIII, o padre Pietro Ballerini, ensina a esse respeito. Não é verdade que, confrontando-se com tal perigo para a fé, qualquer um pode, por correção fraterna, advertir o seu superior, resistir-lhe face a face, refutá-lo e, se necessário, chamá-lo e pressioná-lo a se arrepender? Os cardeais, que são seus conselheiros, podem fazer isso. Ou o clero romano, ou um sínodo romano, que reunindo-se o julgar oportuno. Para as pessoas comuns, como todos nós, valem as palavras de São Paulo a Tito: o herege, depois de advertir uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Pois uma pessoa que continua pertinaz em um parecer contrário a um dogma manifesto ou definido, declara-se abertamente um herege, revelando que, por sua própria vontade, afastou-se da fé católica e da Igreja. Assim, nenhuma declaração ou sentença de ninguém são necessárias agora para cortá-lo do corpo da Igreja. Por isso, o pontífice que permanecer endurecido na heresia deve ser evitado, de acordo com o preceito de São Paulo. Assim, para que ele não possa causar danos às demais pessoas,
teria que ter sua heresia e sua contumácia proclamadas publicamente, de modo que igualmente todos sejam capazes de se defender. A sentença que pronunciou contra si mesmo seria assim dada a conhecer a toda a Igreja, deixando claro que, por sua própria vontade, ele se afastou e se separou do corpo da Igreja e que, de certa forma, abdicou do pontificado. Bom, tendo visto sumariamente o marco teológico, ou seja, um aperçu dos dogmas da indefectibilidade e da infalibilidade da Igreja e seus limites, vejamos como isso deu-se concretamente na história bimilenar da Igreja. Eu vou limitar-me a 3 eventos históricos que puseram à prova a barca da Igreja, a qual foi batida por ondas gigantescas, mas não afundou. A primeira crise interna teve lugar ainda nos tempos apostólicos, no ano 50 de nossa era. O responsável da crise foi o próprio São Pedro. Apesar de ele ter tido uma visão mostrando-lhe que a proibição mosaica de comer alimentos impuros tinha sido abrogada, o que Deus purificou não chames tu de impuro, disse-lhe uma voz. Apesar de logo após o Espírito Santo ter lhe dito para aceitar o convite de ir na casa do centurião Cornélio em Cesareia, contrariando mais uma vez a lei mosaica que proibia ter relações com os pagãos, e declarado lá na casa de Cornélio: em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Apesar de Pedro ter visto com seus próprios olhos uma manifestação do Espírito Santo sobre Cornélio e seus parentes, ao ponto de admirar os fiéis da circuncisão, ou seja, aqueles que eram judeus, porque eram cristãos já, que tinham vindo com ele, o que o levou a declarar: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou então que fossem batizados. Aí tem uma reprodução do batismo de Cornélio, feito pelo próprio São Pedro. Bem, apesar de tudo isso, quando em Jerusalém, alguns que antes de ter abraçado a fé eram da seita dos fariseus, andavam dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés, e por causa de que São Tiago tinha tomado seu partido e mandado um emissário a São Pedro, pedindo para não continuar a comer com pagãos convertidos, São Pedro retraiu-se e separou-se dos gentios recentemente convertidos, temendo os circuncidados. O mau exemplo de sua fraqueza diante dos judaizantes fez com que os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, arrastando até o próprio São Barnabé, o grande companheiro de São Paulo e como ele apóstolo dos gentios, o qual São Barnabé foi levado por eles à mesma dissimulação. Como se vê, o caso era gravíssimo, porque até os melhores estavam sendo arrastrados pelo mau exemplo e pela atitude equívoca de São Pedro, que no foro interno continuava a acreditar no caráter universal da Igreja Católica e na derogação da lei antiga, mas que temia a reação dos ex-fariseus, que São Paulo qualifica de falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós. E por isso São Pedro fingia acomodar-se às suas exigências, criando uma imensa confusão sobre o ponto fundamental que diferenciava a igreja nascente da sinagoga. Nessa emergência, São Paulo não teve dúvida. Ele mesmo que conta o episódio no capítulo 2 da Epístola aos Gálatas. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. E qual o critério em que baseou sua censura? Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, portanto era uma novidade, disse a Cefas, em presença de todos, note-se que foi um ato público de resistência e de repreensão a ele, e que não hesitou em usar um argumento ad hominem que deixava muitíssimo mal parado a São Pedro, porque São Paulo disse a São Pedro: se tu, que és judeu, vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas aos pagãos convertidos a viverem como judeus? E na estocada final ele deu a razão doutrinária. Nós, judeus de nascença, ele era judeu,
e não pecadores entre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Por isso surpreende quando o cardeal Casper, sendo ainda presidente do Conselho Pontifício para a União dos Cristãos, numa reunião com judeus de Nova York, disse para eles que eles se justificavam observando a lei. Como é possível? Esse é o teólogo que faz teologia de joelhos, segundo o Papa Francisco, quando São Paulo diz claramente: ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Bom, o caso foi finalmente resolvido no Concílio de Jerusalém, não sem um sério confronto, pois os Atos dos Apóstolos dizem que foi ao fim de uma grande discussão que Pedro levantou-se e disse aos apóstolos e aos anciãos: Deus, que conhece os corações, testemunhou a respeito dos gentios, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. E no fim, o próprio Santiago entregou a palmatória e disse: julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes prescreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos. E assim concluiu a primeira crise da história da Igreja, provocada por um ensinamento ambíguo do primeiro Papa, através de gestos acomodatícios com os judaizantes. Ao estudar o episódio em que São Paulo resistiu em face a São Pedro, assim escreveu Santo Tomás: havendo perigo próximo para a fé, os prelados devem ser arguidos, até mesmo publicamente pelos súbditos. Assim, São Paulo, que era súbdito de São Pedro, arguiu publicamente, em razão de um perigo iminente de escândalo em matéria de fé. E como diz a glosa de Santo Agostinho, o próprio São Pedro deu exemplo aos que governam, a fim de que estes, afastando-se alguma vez do bom caminho, não recusassem como indigna uma correção vinda mesmo dos seus súbditos. E no comentário à Epístola aos Gálatas, Santo Tomás de Aquino agrega: a repreensão foi justa e útil, e o seu motivo não foi leve. Tratava-se de um perigo para a preservação da verdade evangélica. O modo como se deu a repreensão foi conveniente, pois foi público e manifesto. Olha que foi conveniente não porque foi em privado, ao contrário, foi conveniente porque foi público e manifesto. Por isso São Paulo escreve: falei a Cefas, isto é, a Pedro, diante de todos, pois a simulação praticada por São Pedro acarretava perigo para todos. Fim da citação. Logo que acabaram as perseguições do Império Romano, deu-se a segunda grande crise, que foi uma luta interna a propósito da heresia ariana. Ario, o que está aí à esquerda, que era sacerdote de Alexandria, afirmava que o Verbo não era igual ao Pai, mas criado por ele, como meio termo entre Deus e os homens, e por conseguinte de uma substância diferente da substância divina do Pai, com que no Senhor Jesus Cristo evidentemente deixava de ser Deus. Bom, o imperador Constantino convocou a Niceia em 325 o primeiro grande concílio ecumênico da Igreja, onde, graças à contribuição decisiva de Santo Atanásio, que participou como assistente do bispo de Alexandria, ele era diácono na época, foi definida a doutrina da consubstancialidade, consubstancial impacto, como diz no credo, entre as três pessoas divinas. 3 anos depois de Niceia, Atanásio sucedeu ao seu mentor como arcebispo, mas o arianismo tinha se esgueirado entre os prelados, e em 2 sínodos sucessivos, em Cesária e em Tiro, Santo Atanásio foi condenado por rebelião e fanatismo, deposto da sede episcopal e proibido de pisar em Alexandria. 5 vezes, entre 336 e 366, ele foi forçado a abandonar a cidade da qual era bispo e ir para longos exílios. Algumas das vezes foi para Trier, para Treveris, na Alemanha. Imagine, ele era bispo de Alexandria, exiliado na Alemanha. Em 341, enquanto um sínodo de 50 bispos em Roma proclamava Atanásio inocente, o grande sínodo de Antioquia, que contou com mais de 90 bispos, ratificou os atos dos bispos que condenaram Santo Atanásio e instalou um ariano no trono dele.
un nuevo emperador, Constanzo, que era semi-ariano, reunió una serie de sínodos para esmagar los defensores del credo de Nicea. No Concilio de Arles, até o legado pontifício do Papa Liberio, era o Papa da época, subscreveu a condenação de Atanásio. 2 anos mais tarde, no Concílio de Milão, mais de 300 bispos ocidentais que antes eram favoráveis a Santo Atanásio, ganhos para o semi-arianismo, subscreveram a condenação de Santo Atanásio. E Santo Hilário de Poitiers, que foi seu único defensor no concílio, foi exiliado junto com ele. No ano de 357, o próprio Papa Liberio, acaramunhado pelo exílio, porque Constanzo tinha mandado no exílio, e com o desejo de alcançar a paz, subscreveu uma fórmula semi-ariana e rompeu a comunhão com Atanásio, declarando-o separado da Igreja Romana. Ou seja, o Papa declarou Santo Atanásio excomungado. Houve depois 2 concílios simultâneos, no Oriente e no Ocidente, dos quais participaram 560 bispos, ou seja, praticamente todos os bispos do mundo na época, os quais condenaram novamente o campeão da ortodoxia. E esses eventos foram que deram origem à expressão Atanásio contra mundo. Atanásio contra o mundo, que era o único contra todos. Na realidade havia também Santo Hilário e São Eusébio. E a famosa frase cunhada por São Jerônimo: o mundo gemeu e descobriu com estupor que tinha ficado ariano. No espaço dos 60 anos que vão do Concílio de Niceia ao Concílio de Constantinopla, que encerrou a crise ariana, quem tivesse seguido o magistério vivo teria acompanhado o Papa Liberio e a quase unanimidade dos bispos, os quais tinham deixado de reafirmar com clareza a verdade católica e teria se afastado de Santo Atanásio, de Santo Hilário e de Santo Eusébio de Vercelli, que representavam a verdadeira ortodoxia. Bom, nessa emergência, a integridade da fé foi mantida por essa minoria ínfima de bispos indômitos e pelo povo fiel, que conservou, pelos seus sensus fidei, a sã doutrina. John Henry Newman, grande erudito da história da Igreja primitiva e já convertido do anglicanismo, escreveu no seu livro Os Arianos do IV século o seguinte: naquele tempo de imensa confusão, o divino dogma da divindade de Nosso Senhor foi proclamado, inculcado, mantido e, humanamente falando, preservado, muito mais pela Eclésia docta, ou seja, a Igreja ensinada, do que pela Eclésia docelis, pela Igreja ensinante. Enquanto o corpo do episcopado foi infiel ao seu ministério, o corpo do laicado foi fiel ao seu batismo. Bom, a terceira grande crise da Igreja foi o cisma do Ocidente. Ela teve seus prolegômenos no fato do Papa Clemente V, um francês, ter fixado a sua residência não em Roma, onde tinha muitos inimigos, mas em Avignon. A ele seguiram-se mais 7 papas franceses, todos eles residentes em Avignon. Quando, pelas instâncias de Santa Catarina de Siena, o Papa Gregório XI voltou finalmente para Roma e lá morreu pouco depois, o povo romano fez pressão para que fosse eleito um romano, ou pelo menos um italiano, porque diziam assim: se elege um francês, vai voltar outra vez para Avignon. Bom, o eleito foi o arcebispo de Bari, que tomou o nome de Urbano VI. Mas poucos meses depois, por causa do caráter imperativo do novo Papa, um grupo de cardeais, sobretudo franceses, denunciaram o conclave como inválido pela pressão sofrida do povo romano. Depuseram o Papa e elegeram em seu lugar Roberto de Genebra, que adotou o nome de Clemente VII e instalou-se em Avignon. A partir desse ano, em 1378 até 1417, houve na Igreja 2 linhas de papas rivais, um residindo em Roma e outro em Avignon, a qual agregou-se em 1409 uma terceira linha, depois de um concílio em Pisa ter deposto os 2 pontífices rivais e eleito ainda um outro. Então, no momento, a Igreja tinha 3 papas e tinha santos atrás dos 3. Bom, alarmado pelo caos instalado na Igreja, o imperador do Sacro Império fez reunir um concílio em Constança. O Papa, hoje considerado pelos canonistas como legítimo, demitiu-se e o ilegítimo fugiu, após o que o concílio elegeu um novo Papa que adotou o nome de Martinho V.
Esse mesmo concílio de Constança que resolveu o cisma incorreu, porém, na heresia do conciliarismo, em 2 decretos que colocavam o concílio acima do Papa. Um deles até forçava o Papa a convocar o concílio a cada 7 anos. Sob o Papa seguinte, Eugênio IV, foi aberto o concílio de Basileia, no qual as grandes luminárias teológicas do tempo e a maioria dos padres defenderam abertamente o conciliarismo. Para evitar pressões, o Papa transferiu o concílio para Florença. A maioria não aceitou essa transferência. Depois, o Papa elegeu Amadeu de Saboia, que adotou o nome de Félix V. Ou seja, de novo, voltou a haver cisma. Mas foi por pouco tempo, porque ele, pouco tempo depois, acabou reconhecendo a Eugênio IV, o qual aproveitou para condenar solenemente o conciliarismo do Concílio de Constança e afirmar definitivamente o primado universal da Sé de Pedro. Aliás, nesse concílio de Florença vieram representantes do patriarcado de Bizâncio e, por um período, os bizantinos, a Igreja Ortodoxa Bizantina, cismática, reconheceu o primado papal. Até o concílio de Florença transcorreram 60 anos de dramática confusão para a Igreja, nos quais, porém, não faltaram muitos santos e novas ordens religiosas. O que é preciso reter dessa evocação sumária de algumas das mais graves crises da Igreja? Em primeiro lugar, que pela assistência do Espírito Santo, a Igreja é insubmersível mesmo. Fluctuat nec mergitur. Em segundo lugar, que nem sua indefectibilidade, nem sua infalibilidade são obstáculo para que prelados e o próprio Papa possam favorecer o erro e até caírem em heresia. E em terceiro lugar, que nessa emergência cabe aos fiéis permanecerem firmes na fé e resistirem aos maus pastores. Como diz Dom Guéranger, a propósito dos santos que enfrentaram as grandes heresias e por vezes entraram em choque com as autoridades eclesiásticas, quando o pastor muda-se em lobo, cabe sobretudo ao rebanho defender-se. De regra, sem dúvida, a doutrina desce dos bispos aos fiéis, e não devem os súbditos julgar no campo da fé seus chefes. Mas no tesouro da revelação há pontos essenciais dos quais todo cristão, pelo próprio fato de ser cristão, deve ter o conhecimento necessário e a devida custódia. Por exemplo, a indissolubilidade do matrimônio. Qualquer católico sabe que o matrimônio é indissolúvel porque nosso Jesus Cristo assim o mandou. Então, nós, como fiéis, temos que defender essa indissolubilidade. Isso dito, passemos à quarta parte de nossa exposição, ou seja, ao agravamento do caos na Igreja. O que temos visto nesses últimos 50 anos é o aumento daquilo que um dia o Papa Paulo VI chamou de misterioso processo de autodemolição da Igreja. Se a roca de Pedro estivesse firme e inebrandável no seu lugar, os católicos poderiam dizer com a Igreja, já vi outros ventos e enfrentei outras tempestades. Mas não é o caso, e os católicos são submetidos a dura prova. Eu que vou explicar baseando-me em comentários de conhecidos analistas do pontificado e muito particularmente em artigos publicados pelo professor Roberto de Mattei na Correspondência Romana, traduzidos mais ou menos para todas as línguas e divulgados aqui no Brasil pela Fratre Sinur. O que todos esses autores sublinham é que desde aquele fatídico dia, 11 de fevereiro de 2003, em que o Papa Bento XVI renunciou ao exercício do ministério petrino, a Igreja Católica vive num estado de mistério. Eu me explico. O Papa pode renunciar a seu ministério, e na história houve papas que o fizeram. Mas o papado não é um grau a mais na hierarquia da ordem, que tem somente 3 graus: diácono, sacerdote e bispo. Por isso, após a aceitação da eleição, o novo Papa não é ungido, nem recebe uma nova imposição das mãos. Que em todas as etapas, para ser diácono, sacerdote e bispo, tem que ser ungido e receber a imposição. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio,
que o faz seu vicário e lhe dá jurisdição plena, universal e direta sobre toda a igreja e sobre cada um dos fiéis. Quando um bispo renuncia ao governo de sua diocese ou é afastado dela, ele perde a jurisdição, mas continua bispo, porque o sacramento da ordem, a diferença do papado, imprime caráter. O papado não imprime caráter, é um ofício. Mas, quando o Papa renuncia ao ministério petrino, ele deixa totalmente de ser Papa e volta a ser apenas um bispo, como está aí. Há um fato histórico que ilustra muito bem a questão. Quando os nazistas invadiram Roma, havia temores de que levassem preso o Papa Pio XII. Na previsão dessa eventualidade, o Papa redigiu um ato de renúncia condicional. E ao entregar o documento ao depositário, ele explicou: se me tomarem preso, Hitler pensará que tem nas suas mãos o Papa Pio XII, na realidade não terá senão o cardeal Pacheco. Por isso, a noção de Papa emérito é falsa e enganosa, porque quer dizer que o Papa que renunciou ainda é Papa de alguma maneira. Por exemplo, esse livro que publicou Bento XVI, um mês atrás ou 2 meses atrás, ele não podia escrever com o título Bento XVI. Quando escreveu o livro Jesus, ou no primeiro volume, ele colocou Joseph Ratzinger, Bento XVI, porque ele tinha começado a escrever o livro sendo simplesmente cardeal e depois completou sendo Papa. Agora, ele deixou de ser Papa, por lo tanto, não devia publicar um livro com o título Benedicto XVI. A ambiguidade é ainda maior se o chamado Papa Emérito continua a usar seu antigo nome de Papa e a batina branca, a ser chamado de Sua Santidade, a ser chamado Sua Santidade e a enviar aos seus correspondentes a sua bênção apostólica. Aí diz em alemão, Meinen Apostolischen Segen. Minha bênção apostólica. E Papa Emérito, como um Papa Emérito pode enviar uma bênção apostólica? Algo realmente muito estranho tudo. Além do mais, Bento XVI disse no último sermão que ele deu enquanto Papa que o ato de serviço à igreja era irrevocável. Então ele renunciou, mas ao mesmo tempo é irrevocável. E que seu sim continuava válido, só que de outra maneira, ou seja, pela oração e pelo sacrifício. Diante de tudo isso, alguns canonistas desenvolveram a teoria de que na realidade Bento XVI não teria renunciado propriamente ao papado, mas apenas ao seu exercício, e que, portanto, na igreja haveria atualmente 2 papas, um atuante e outro orante. O cúmulo da confusão ocorreu em fins de maio passado, quando o próprio secretário de Bento XVI declarou numa conferência pública, o Sr. Georg Ganswein, que a partir de 11 de fevereiro de 2013, o ministério papal não é mais aquele de antes. Antes e depois de sua renúncia, Bento entendeu e ainda entende seu dever como uma participação a um tal ministério petrino. Ele deixou o trono pontifício e, entretanto, com o passo de 11 de fevereiro de 2013, não abandonou absolutamente esse ministério. Em vez disso, ele integrou o ofício petrino pessoal com uma dimensão colegial e sinodal, quase um ministério em comum. Desde a eleição, continuou o Sr. Ganswein, do seu sucessor Francisco, não há em absoluto 2 papas, mas de fato um ministério expandido. O que isso quer dizer? Com um membro ativo e um membro contemplativo. O pior é que, em fim de outubro, ou seja, 2 semanas atrás, o próprio cardeal Müller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, se presume que ele conhece a doutrina católica sobre o papado,
fez declarações similares para a Rádio Vaticano de língua germânica. Com efeito, afirmou ele, estamos vivendo uma fase muito especial na história da Igreja. Temos o Papa, mas também o Papa emérito. E agregou, Bento e Francisco dedicam-se plenamente à missão do sucessor de Pedro, e esta é uma grande riqueza para a Igreja. Como se pode dizer que o Papa, que o Cardeal Ratzinger, que hoje em dia não é mais, o Cardeal Brandmüller escreveu um artigo, ele é um grande canonista a respeito do assunto. Em nenhum momento do artigo ele usa a expressão Papa emérito, nem fala de Bento XVI. Ele fala continuamente o ex-Papa Bento XVI ou Joseph Ratzinger, pero se recusa a usar a expressão Papa emérito. Ora, o papado não é um ministério que possa ser expandido, porque é um munus, um cargo, concedido pessoalmente por Jesus Cristo a um único vicário e a um único sucessor de Pedro. As palavras de Monsignor Gansman e do Cardeal Müller, que não se entendem aonde querem chegar, sugerem uma igreja bicéfala e acrescentam confusão a uma situação já demasiadamente confusa. A principal fonte de confusão é, porém, o próprio teor do pontificado do Papa Francisco, que quebrou os padrões tradicionais de comunicação do Papa com os fiéis e com o mundo em geral. Pouco após a eleição, em lugar de uma primeira encíclica programática, como fizeram todos os papas, desde Leão XIII até Bento XVI, ele indicou as balizas de seu pontificado numa entrevista concedida ao padre Antônio Spadaro e divulgada nas distintas línguas pelas revistas jesuítas do mundo afora. E reincidiu com uma entrevista a Eugênio Scalfari, o ateu fundador do jornal esquerdista La República. A exatidão de cujos termos da entrevista foi posta em dúvida pelo padre Federico Lombardi, que então era o porta-voz do Vaticano, mas dita entrevista foi depois incluída numa compilação de textos do Papa Francisco publicada pela editora do Vaticano. Entre outras coisas, ele dizia nessa entrevista que o proselitismo é uma solene besteira, porque cada um de nós tem uma visão do bem e também do mal, e devemos incitar a proceder para aquilo que cada um pensa que seja o bem. Continuou depois a fazer declarações retumbantes e perturbadoras, sobretudo durante as entrevistas de imprensa nas viagens papais ou em respostas improvisadas durante eventos altamente mediatizados. O que mais repercute junto ao público são suas frases choques. Deus não é católico, quem sou eu para julgar, as mulheres católicas não devem ter filhos como coelhos, a pílula contraceptiva é uma fórmula para evitar os riscos do Zika, a maioria dos casamentos católicos são nulos e grande número de uniões irregulares são verdadeiros matrimônios, e mais recentemente que Martinho Lutero era um reformador que protestou contra a corrupção do clero e proporcionou um remédio para a igreja. Essas frases têm por vezes um sentido legítimo, árduo de extrair, mas obviamente são comentadas pela imprensa e entendidas pela imensa maioria no seu sentido heterodoxo, que fica achando que a doutrina da igreja mudou. A sua confusão magisterial agrega-se um novo posicionamento pastoral. A igreja sempre desenvolveu seus esforços de evangelização com base no depósito da fé, ou seja, na doutrina. O Papa Francisco inverteu a equação e sugere aos pastores uma atitude misericordiosa que põe na sombra as obrigações morais que decorrem dessa doutrina, afirmando que ela não mudou, mas apenas a sua aplicação moral. Esse primado da improvisação e da informalidade sobre o ensino metódico e da praxis pastoral sobre a doutrina produzem consequências catastróficas. Primeiro, a imagem mediática passa a ser mais importante que o conteúdo dos documentos. Segundo, a aplicação fica mais importante do que as diretivas. Terceiro, a resultante variedade de experiências pastorais conduz a uma radical descentralização de uma igreja a geometria variável, com várias velocidades. Em face do mesmo problema moral, por exemplo, o acesso à comunhão do divorciado recasado, cada grupo de dioceses regulará de modo diverso. A Igreja dos Católicos Adultos de língua alemã fará a marcha rápida do testemunho missionário.
e a Igreja dos católicos subdesenvolvidos, africanos ou poloneses, é concedida a marcha lenta do apego às próprias tradições. A Santa Sé fica em segundo plano, privada de real autoridade, com a única função de dar o impulso carismático. A igreja romanocêntrica é substituída por uma igreja policêntrica. A imagem do poliedro tem sido usada frequentemente pelo Papa Francisco, até mesmo para descrever as relações ecumênicas com seitas heréticas. Ora, uma igreja que não tem mais como fundamento a roca de Pedro, mas é poliédrica, que não tem mais uma doutrina única, mas apenas práticas pastorais diversificadas, de igrejas que convivem numa harmonia ecumênica, corresponde no plano religioso ao extremo do caos. Mas, diante desse caos, o Espírito Santo continua a assistir à igreja, sustentando valorosas atitudes de resistência. No período que antecedeu, apareceu o livro Permanecer na Verdade de Cristo, que assinado por vários bispos cardeais. Depois, paralelamente, foram lançadas duas iniciativas, nas quais o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira participou. A primeira foi a divulgação do opúsculo Opção Preferencial pela Família. Pode passar. E a outra foi a promoção da filial súplica à Sua Santidade o Papa Francisco sobre o futuro da família, entre os quais foi assinada por 900 mil pessoas praticamente, entre os quais 200 cardeais, arcebispos e bispos. Durante o primeiro sínodo, uma verdadeira revolta dos bispos, liderado pelo cardeal Pell. Depois da publicação Amor e Letícia, o Monsenhor Schneider fez declarações muito importantes para o The Remnant, vou ler. Algumas expressões de Amor e Letícia, em especial o capítulo 8, são extremamente ambíguas e enganosas, é quase impossível interpretá-las segundo a santa e imutável tradição da Igreja, do qual vai resultar uma confusão doutrinária e uma fácil e rápida propagação de doutrinas heterodoxas, além do mais de banalizar práticas que vão profanar 3 sacramentos. E depois continua no texto: devemos evitar converter em infalível cada palavra e gesto de um Papa contemporâneo, porque isso é contrário ao ensinamento tradicional da Igreja. Bom, a outra iniciativa é a TFP italiana, está divulgando um brilhante trabalho de... Bom, aqui tem... Vou pular, esse aqui foram os 45 teólogos, filósofos e sacerdotes que publicaram uma análise de Amor e Letícia. O documento censura 11 proposições como heréticas, 5 como errôneas na fé, 3 como temerárias ou falsas. E até hoje o documento não encontrou nenhuma reação, nem favorável nem contrária, de nenhum cardeal ou órgão da Santa Sé. Bom, mais recentemente, os organizadores da Filial Súplica estão lançando esta declaração de fidelidade ao ensinamento imutável da Igreja sobre o casamento e a sua disciplina ininterrupta, que já tem 7.000 signatários, 3 cardeais, vários bispos, etc. E a TFP italiana está divulgando um trabalho de Guido Vignelli, intitulado Na Revolução Pastoral, 6 palavras talismãs no debate sinodal sobre a família. E, last but not the least, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira está ainda divulgando o pronunciamento que fez a respeito da Amoris Laetitia. Bom, feito esse tour d'horizon das resistências à causa da Igreja, digamos uma palavra rápida, porque já está realmente muito tarde, a respeito da atitude que os simples fiéis devem tomar diante dessa emergência. A primeira orientação prática que resulta da baliza teológica que eu dei é que é preciso evitar as seguintes 2 soluções fáceis e opostas. A primeira é dizer, bom, em fim de contas, o Papa é o representante de Cristo, os bispos são os sucessores dos apóstolos, eles que são o magistério vivo, quem sou eu para julgá-los? Se o Papa e a maioria dos bispos estão enganados, o problema é deles, eu vou seguir. E simplesmente aderir àquilo que nós sabemos que é errado.
mas que está sendo ensinado das mais altas câmaras. A outra solução fácil é dizer: isso aí é claramente heresia, logo quem as profere não pode ser Papa e cair no sedevacantismo, que dispensa de ter que resistir a um superior, porque não se reconhece mais a sua autoridade. Ele se declara independente e leva a sua vida, facilita a vida. Bom, nesse sentido, convém lembrar as sábias palavras de um grande canonista do século XVIII, o padre Lai, que dizia: enquanto o Papa seja tolerado pela Igreja e reconhecido publicamente como pastor universal, ele continua a possuir realmente o poder do papado, e seus decretos têm pleno valor. E um dominicano, Charles Billois, dizia: Cristo, por uma dispensa especial, pelo bem comum e a tranquilidade da Igreja, continua a dar jurisdição até um Papa herético, até que ele seja declarado manifestamente herético pela Igreja. A segunda orientação prática é estudar a fundo a doutrina católica, especialmente as verdades que estão sendo mais negadas, sobretudo o matrimônio, a confissão sacramental, a Eucaristia, mas deve ser estudado também o ensino tradicional sobre o papado e sobre a infalibilidade pontifícia e seu limite. E em terceiro lugar, é preciso fazer apostolado dessas verdades, que hoje são negadas. Porque se nos contentamos com recusá-las no nosso foro interior e ficamos quietos, acontece o que diz belamente Edmond Rostand na sua peça de teatro Chantecler: tudo aquilo que por muito tempo permanece na sombra e dorme, se habitua à mentira e consente na morte. Se ninguém professa e defende publicamente essas verdades, por exemplo, a respeito da indissolubilidade do matrimônio, elas simplesmente vão desaparecer da nossa cultura ex-cristã e vão acabar se esfumaçando nas nossas próprias almas. Em quarto lugar, é preciso resistir e denunciar todas as iniciativas heréticas ou perigosas para a fé que acontecem nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, nos colégios católicos que frequentam nossa criança, enfim, tudo que nós vivemos. Isso pode ser feito de maneira individual, que tenha mérito da coragem, mas pode ser feito de modo coletivo, que tenha a vantagem do maior impacto. Finalmente, creio que é preciso pôr em prática aquilo que foi sugerido pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira aos jovens dirigentes da TFP chilena há 40 anos atrás. Eu era dos mais jovens dos jovens. Não sou tão velho assim. Como conclusão ao livro A Igreja do Silêncio no Chile, o qual denunciava a colaboração do episcopado andino com a demolição do país promovida pelo comunismo. Aquilo que grande número de hierarcas e até o Vaticano estão contribuindo hoje a demolir não é a propriedade privada, não é o comunismo, mas algo ainda mais sagrado: a indissolubilidade do matrimônio e a família católica. Pior ainda, estão contribuindo a profanar o mais sagrado dos sacramentos, a Eucaristia, e a desvalorizar aquele que é mais indispensável para nós na nossa condição de pecadores, a confissão. A fortiori, aplica-se a esses prelados demolidores o que figura como conclusão da Igreja do Silêncio no Chile, sugerida pelo professor Plínio. Conclusão que, aliás, não foi refutada por ninguém na época, nem no Chile, nem em Hollywood, nem no Vaticano. Então, eu leio: posta a nossa atitude de resistência e voltando nossa atenção para a nossa vida espiritual de católicos, é inevitável levantarmos uma interrogação. Somos obrigados, em sã doutrina, a ir junto a esses pastores e esses sacerdotes demolidores para receber de seus lábios os ensinamentos da Igreja e para receber de suas mãos os sacramentos? Nessa matéria é preciso assinalar que para haver plena convivência eclesiástica é preciso que exista nas relações espirituais de ovelha a pastor e de filho a pai um nível mínimo de confiança e de concórdia mútua. Dada a envergadura e importância que esses pastores e sacerdotes dão à ação demolidora que temos denunciado, consideramos que na ordem concreta não há condições para o exercício habitual dessa convivência. Não vemos como tal exercício não acarreta risco próximo para a fé e grave escândalo para os bons. Assim sendo, e salvo meu juízo, afirmamos que cessar a convivência eclesiástica com tais bispos e sacerdotes é um direito de consciência dos católicos que a julguem insuportável, quer dizer, daninha para a própria fé e vida de piedade e escandalosa para o povo fiel.
Não cremos que haja nenhum moralista ou canonista que afirme que dita convivência seja obrigatória em circunstâncias concretas tão graves quanto as presentes. Por outra parte, está na natureza desse processo que suas peculiaridades não se desenvolvam de modo absolutamente simultâneo por toda parte. Claro, não é igual a situação na Alemanha ou na Polônia. Na diócese alemã do leste da Alemanha devem estar dando a comunhão para os divorciados e a diócese vizinha, que é polonesa, a recusa. Pelo contrário, ele encontra-se mais adiantado aqui e mais retardado acolá. Também é preciso considerar o caso de alguns eclesiásticos cujo compromisso com o processo de demolição existe, mas em grau circunscrito muito tempo. Nós podemos agregar algo que no Chile da época não existia, que eram sacerdotes, bispos resistentes, como é o caso de Monsenhor Atanásio Schneider. Desse modo, é compreensível que alguns fiéis frequentem as igrejas dos pastores e sacerdotes que denunciamos e que outros se neguem a fazê-lo e se afastem de toda a relação espiritual e religiosa habitual com tais eclesiásticos, inclusive no que diz respeito à vida sacramental. Nós respeitamos os que tomam uma decisão ou outra em função das circunstâncias. Escrevemos este trabalho, conclui o texto sugerido pelo Dr. Plínio, para que os incontáveis católicos de uma autenticidade indiscutível, que estão em desacordo com o processo de demolição, possam adquirir plena consciência de seus direitos e deveres e sintam a liberdade de agir de acordo com o legítimo dinamismo das suas almas, mas agir na serenidade, dentro de uma inquebrantável fidelidade e firmemente unidos na ortodoxia e na fé. Com a paz de nossas consciências e a resolução maior do que nunca de continuar a luta, baseados nos ensinamentos imutáveis da doutrina católica, voltamos-nos finalmente para Nossa Senhora. Rogamos a Maria Santíssima, que tem feito sentir tantas vezes sua maternal predileção pelo rebanho de seu Filho, que o preserve na integridade da fé à espera do momento glorioso em que ela obtenha para a Igreja a graça de pastores que possam dizer de si mesmos, ante o Divino Pastor, as palavras que ele proferiu na terra: Pai Santo, conservei os que me deste, e nenhum deles se perderam. Muito obrigado pela atenção. Temos uma vez excedido completamente o tempo das conferências, mas se alguém tiver dúvidas ou questões, suponho que... Nós temos aqui uma quantidade considerável de perguntas. Eu creio que dá, talvez, para responder todas. Algumas a conferência já respondeu, mas eu vou mencioná-las apenas se o senhor Antônio quiser acrescentar algum dado. E anuncio que nós faremos o sorteio em seguida de livros que são estritamente ligados com o assunto. O livro com a Revolução Pastoral, Palavras, Talismã e Debate Eclesial sobre a Família, Vida e Obra de São Pio X, Teologia da Libertação, o Salva-Vidas de Chumbo para os Pobres e o Concílio Vaticano II, uma história enriquecida. Já anuncio também, enquanto se tiver mais alguém que for mandar alguma pergunta, anuncio que em seguida será servido um coquetel, como de costume, depois do sorteio, e que haverá um abaixo-assinado que vai na linha justamente de fazer a nossa parte, como foi dito no final da exposição. Todos sabem, alguns já devem saber pelo site do Instituto Clínico de Oliveira, que o cardeal arcebispo de Aparecida autorizou o uso da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Carnaval de São Paulo em 2017. Isso é oficial, inclusive eles estiveram no Santuário de Aparecida algumas semanas atrás, fazendo um show com a dança, com o samba dentro da própria Basílica. Estão querendo trazer para São Paulo uma escola da Vila Maria, etc. Então nós estamos fazendo, o Instituto Clínico de Oliveira está promovendo uma campanha por internet
impacto ainda por todo o Brasil, está sendo coordenado pelo Sr. Marcos Garcia, que é um envio de cartas físicas. Então, todos estão convidados perdoe a ênfase, todos estão convocados a não sair sem assinar essa petição. Então, nós vamos, tendo isso dito, as perguntas. Alguém está redigindo mais alguma pergunta? Senão nós fechamos aqui para poder atender a todas as perguntas que tenham chegado. Bom, antes de dar respostas, tenho a dizer que as opiniões exprimidas são pessoais minhas, não envolvem o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Por lo tanto, se algo estiver errado, não joguem pedras no Dr. Eduardo, não? Podem jogá-las diretamente em mim. Além do mais, eu sou uma pessoa mais bem ruminante, de maneira que a melhor resposta vai me ocorrer depois de amanhã, não? Mas, por lo tanto, digamos, não necessariamente vai ser a melhor resposta possível. Bom, professor, quanto à questão do título Papa Emérito, a origem da questão não seria a ausência de critérios claros para definir a renúncia de um Papa, no caso, devido ao direito canônico? E outra pergunta a respeito do cardeal Ratzinger: por que atribuir ao bispo Ratzinger a condição de cardeal? Ele deixou de ser cardeal ao ascender ao papado. Bom, justamente o cardeal Brandmüller, nesse artigo de que eu mencionei, diz exatamente isso, que é preciso, a partir de agora, colocar balizas claras para a renúncia de um Papa, porque senão vão se armar confusões como a atual. Depois estou de acordo em que o cardenalato também é um posto de confiança, não imprime caráter. Na realidade, o Papa seguinte devia reaceitá-lo no colégio cardenalício. De fato, por exemplo, aquele Papa, eu mencionei um Papa que renunciou depois do concílio de Constança, não? Esse Papa que renunciou, de fato, foi-lhe dado o título de cardeal e certas honrarias especiais, não? Então, isso seria o normal. Duas perguntas de outra. Como responder a seguinte objeção? Nós que seguimos o ensinamento tradicional da Igreja Católica, faltamos a reverência devida ao atual Papa por nos opormos publicamente às encíclicas e declarações. Não deveríamos antes fazê-los em privado? Bom, São Tomás de Aquino, naquele texto que eu li, diz que, comentando a atitude de São Paulo, que ela foi adequada precisamente porque fez de público. Porque se os erros que circulassem em privado, evidentemente a advertência tem que ser privada, não se pode difamar a uma pessoa. Mas se os erros que circulam são públicos e notórios e estão fazendo imenso dano à pessoa, também a reprimenda, a correção fraterna tem que ser pública. Com a chamada reabilitação de Lutero recentemente no Vaticano, inclusive expondo ali sua imagem, o Papa Francisco procura realizar uma nova reforma na Santa Igreja Católica? Bom, é muito discutível que Lutero tenha feito uma reforma. O que ele fez foi uma revolução. A verdadeira reforma da igreja a fizeram os santos, a fez Santo Inácio de Loyola, a fez Santa Teresa de Ávila. Então, se ele quer fazer a reforma da igreja, não tem que tomar como modelo um heresiarca, um herege, um revolucionário, mas tem que tomar como modelo o fundador da própria ordem à qual ele pertencia até ficar Papa. Alguém faz uma pergunta forte, mas eu faço aqui. Enfim, podemos considerar o Papa Francisco como um falso profeta? Eu acho que esse é o tipo da resposta que exige para depois de amanhã. O
o que caracteriza, isso aliás o cardeal Journet, quando fala da profecia na igreja, ou seja, ele explica que o profetismo existia no Antigo Testamento, mas que a igreja é também iluminada pelo carisma da profecia, para saber como estão os espíritos, como estão os corações, para poder então guiá-los, não? Então ele disse, e por isso na igreja há profetas, não? E cita São Bento, São Tomás de Aquino, que com 4 séculos de antecipação já refutou os erros de Lutero, cita Santa Joana de Arco e Santa Teresa de Ávila como profetas. Agora ele diz, o que caracteriza um profeta de um falso profeta é a fidelidade ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na medida em que um prelado, inclusive um papa, se afasta desse ensinamento e quer ensinar novidades que contrariam aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio pregar, ele é um falso profeta. Bom, uma outra pergunta, a colegialidade dos bispos e a criação de conferências episcopais não é um instrumento a serviço da crise da igreja? Já foi um primeiro, digamos assim, uma primeira revolução a caminho da igreja poliédrica. A colegialidade, o termo colegialidade, é absolutamente novo na teologia. Até o Concílio Vaticano II, ninguém a tinha jamais pronunciado. Se não me engano, é o cardeal Suenens que, na nota em um livro, reconhece isso abertamente. A palavra, aliás, vem do russo. E na igreja russa cismática, eles praticam o que eles chamam, se não me engano, o sobornost. Então, como não sabiam como exprimí-lo, inventaram a palavra colegialidade. Na época, os teólogos diziam que o primeiro a existir a colegialidade, o primeiro ato colegial tinha sido durante a paixão, quando no Horto das Oliveiras, não, diz as escrituras que os judeus e os soldados levaram Nosso Senhor e diz, agrega, e os apóstolos fugiram todos, não? Então esse teria sido o primeiro ato colegial, não? Então, na igreja, eu lhe mostrei naquele quadro, existem 3 graus de jurisdição. O Papa tem jurisdição universal sobre a igreja, o bispo tem jurisdição sobre sua diocese e o pároco tem sobre sua paróquia. Não existe, pode haver um conselho consultativo, não? Mas como o Concílio Vaticano II diz que na igreja há 2 poderes supremos, o Papa e o Colégio dos Bispos unido ao Papa, não? Isso é uma novidade que pura e simplesmente não há como pô-la de acordo com o ensino tradicional da igreja. E isso o Monsenhor Brunero Gherardini prova muito bem no livro que ele escreveu uns 5 anos atrás. De maneira que o conceito de colegialidade, na realidade, não é um conceito tradicional e não corresponde com como Nosso Senhor Jesus Cristo fez a igreja. Isso vale para os ortodoxos, que não têm a primazia papal. 2 perguntas. Diante da atual situação dúbia da igreja e do papado, já não cabe um novo concílio? E qual deve ser nossa posição a respeito do Concílio Vaticano II? Bom, eu acho que se alguém viesse a sugerir um Papa fazer um novo concílio, responderia o mesmo que o cardeal Billot respondeu ao Papa Pio XI, que queria continuar o Vaticano I. O cardeal Billot lhe disse: santidade, os espíritos estão tão conturbados que se convocar um concílio, não vai ser um concílio, vai ser os estados gerais da igreja, não? E o que se materializou efetivamente depois no Concílio Vaticano II.
E quanto ao concílio, tenho as maiores reservas, e eu acho que efetivamente há aspectos em onde o concílio introduziu novidades que, como diz o Sr. Gherardini, não são compatíveis com o ensino tradicional da Igreja. Aliás, Monsenhor Pozzo, o atual secretário da Comissão de Eclesia Dei, em declarações de uns 2 meses atrás, a respeito do acordo com os lefebristas, declarou abertamente que atualmente o Vaticano não exige mais dos lefebristas uma aceitação da integridade do Concílio Vaticano II, porque no Concílio Vaticano II há dogmas, quando o Concílio ensina aquilo que a Igreja sempre ensinou tradicionalmente, mas que as novidades não estão revestidas da infalibilidade. O senhor mencionou na exposição uma doação contra a exortação Amoris Laetitia. Quais as citações da exortação Amoris Laetitia especificam que o matrimônio possa ser dissoluto? Com relação à confissão, o que ela denigre? Bom, aí seria muito longo agora. A meu ver, a parte mais grave da Amoris Laetitia é naquele parágrafo em que ela diz que um divorciado que vive uma segunda união pode, sabendo que o matrimônio é indissolúvel, sabendo que ele não obteve uma nulidade, uma declaração de nulidade do matrimônio anterior, e que, portanto, está vivendo em adultério, e isso está dito no parágrafo agora, ele diz que ele pode chegar à conclusão de que continuar a viver com a segunda mulher ou com o segundo marido, entre mil aspas, não? É o melhor que ele pode fazer nesse momento e aquilo que Deus pede dele. Isso contraria abertamente um dogma de fé do Concílio de Trento a respeito da justificação, quer dizer, uma pessoa que nunca pode alegar não ter recebido a graça divina necessária para poder praticar a virtude. Não? É uma negação da onipotência da graça. Não? Quer dizer que então a graça divina não consegue tirar alguém do estado de adultério e, portanto, é preciso aceitar, não? Como sinal. Essa é uma afirmação gravíssima e perniciosa, porque então todo mundo que vive em situações irregulares se sente com a consciência perfeitamente tranquila de que, bom, é o melhor que eu posso fazer, o que mais posso fazer, não? E, portanto, é o que Deus está pedindo de mim, não? Eu tenho algumas perguntas que, algumas necessariamente a resposta completa seria longa, mas eu enuncio que nós temos ainda temos poucos minutos, mas eu creio que se eu pudesse resumir a resposta, a primeira creio que já foi respondido pelo texto final, mas o que dizer de uma pessoa que deixa de ir à missa para não comungar ao lado de duplas homossexuais ostensivas, sendo que ele só pode ir naquela missa? Tem toda a razão de não ir. Tem toda a razão de não ir, porque passa a ser não só risco para a própria fé, mas dá escândalo porque dá a impressão que ele está aceitando aquilo que o sacerdote está fazendo de dar a comunhão para casais homossexuais. É preciso dizer que nas caravanas do Instituto Clínico de Primeiras mais recentes, muitas pessoas têm nos perguntado isso recentemente. A caravana esteve no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares do Brasil as pessoas perguntam isso. Bom, então se for autorizada a comunhão para duplas homossexuais, eu sou obrigado a ficar do lado ali e receber a comunhão? Melhor fazer uma comunhão espiritual. Bom, uma outra pergunta. O cardeal Newman dizia que na crise ariana, não, o episcopado não foi fiel ao seu ministério, mas o povo fiel foi fiel ao seu batismo. Ele conta casos muito interessantes. Por exemplo, tinha criança jogando com uma bola e passava um bispo, é um fato real, passou um bispo ariano que, portanto, era um bispo irregular, que não devia estar lá. E a bola com que eles estavam brincando bateu na mula em que o tal bispo ariano estava sentado.
eles jogaram a bola, nunca mais quiseram jogar com essa bola porque estava contaminada. Outra pergunta que parece interessante, faltam 3, eu tento fazer o mais rápido possível. O senhor mencionou como terceira grande crise a questão dos papas terem ido ao avião e depois outras crises na igreja. Na crise atual, é algo que se repete, ou seja, são maus pastores que por acaso aparecem, depois saem, a crise se resolve, ou há uma infiltração de uma ideologia que teima em entrar dentro da igreja. É mais grave que a crise do grande cisma, porque na realidade, na época do grande cisma, digamos, o conjunto do corpo da igreja professava a fé católica. Havia, é verdade, tendências conciliaristas que se exprimiram depois no Concílio de Constança, mas o corpo da igreja, e até os que eram papas ou antipapas, ninguém sabe de hoje realmente quem era o papa, professavam a fé, enquanto que hoje, efetivamente, na igreja está disseminada a heresia modernista, que São Pio X qualificou como sendo a mais grave de todas as heresias. E, portanto, é uma crise de fé muito mais grave que uma crise canônica como aquela. Bom, o senhor citou o cardeal Miller, que é prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Ora, ele recebeu no Vaticano um dos fundadores da Teologia da Libertação. O senhor tem a dizer disso? Ele é curioso, porque em matéria de família, efetivamente toma posições conservadoras, e é preciso encorajá-lo a continuar a fazer aquilo, sobretudo pelo cargo que ocupa. Mas em matéria econômico-social, ele é um discípulo de Gustavo Gutiérrez, passava todas as férias dele em Lima, junto com Gustavo Gutiérrez, e é um grande defensor da teologia da libertação, isso precisa reconhecer. Uma última pergunta. Nossa Senhora de Akita, quando apareceu em Akita, ela disse que haveria um momento de castigo, resumindo, um momento de castigo em que lutariam, aspas, cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. O senhor acha que esse tempo chegou? Não só eu penso isso. Por exemplo, um colunista do New York Times, Ross Douthat, ele, quando o Papa convocou sínodos e depois publicou Amoris Laetitia, ele escreveu um artigo no New York Times dizendo que o Papa, com essas atitudes, estava provocando uma guerra civil dentro da igreja. Essa foi a expressão dele, uma guerra civil, não? Isso criou uma imensa polêmica. 200 professores universitários pediram oficialmente ao New York Times para ele ser mandado embora, para que não escrevesse mais no jornal, não? Mas é verdade, ele provocou uma guerra civil, e vemos bispos contra bispos, cardeais contra cardeais. E o professor Robert Spemann, não? Que era muito chegado ao Papa João Paulo II, faz uns 6 meses talvez, publicou uma declaração dizendo que hoje em dia havia grandes riscos de cisma na igreja. E, na realidade, o que estamos vivendo é um cisma virtual. Porque, evidentemente, os que defendem essas doutrinas que são heréticas não têm mais a fé católica. Agora, quanto tempo vai passar de o cisma virtual transformar-se num cisma efetivo e real? Não sei. Assisti recentemente uma palestra a respeito da crise ariana, e o que o professor comentava, era um experto sobre a crise ariana, é que uma vez que começou o debate, o desenlace foi muito rápido. E me parece que nós estamos nessa situação. E, portanto, o que a senhora disse em Akita para a Freda, de que já faz parte, por assim dizer, dos tempos apocalípticos que estamos vendo, mas, ao mesmo tempo, é uma promessa da aurora, são os primeiros raios da aurora, e que se manifestam justamente na resistência ao caos da igreja por parte de alguns prelados e muitos fiéis que são verdadeiramente corajosos.
Aproveito para lembrar aqui, encerrando as perguntas, antes de passar a palavra a Dom Bertrand, antes do sorteio, depois de passar a palavra a Dom Bertrand, eu me lembrava agora de uma frase de São Boaventura, que na época dele havia sobretudo São Francisco, São Domingos, havia uma necessidade de uma renovação espiritual da igreja, e eles foram colunas disso, sobretudo São Francisco e São Domingos. E São Boaventura, em uma oração dele, muito bonita, que queria que se aplique aqui, ele disse: Senhor, não permita que haja reconstrução da vossa igreja sem que eu dela faça parte, sem que eu seja uma das pedras da reconstrução da igreja. Ou seja, ele pedia a providência que ele pudesse atuar. Aparentemente seria uma falta de humildade, não. Era tal o amor dele que ele queria ele atuar. Então eu reitero, embora isso seja apenas um passo importantíssimo, reitero a importância de todos, ninguém sair sem antes assinar o abaixo-assinado, pedindo que a imagem de Nossa Senhora Aparecida não seja colocada na Escola de São Paulo, e sobretudo com a anuência do próprio Cardeal de Aparecida de São Paulo. E proferir essas palavras finais. Perguntas para Davi, Dr. Eduardo Brotero, que preside a sessão. Duas palavras finais. Uma, a propósito da conferência: como sobreviver sem perder a fé no atual pontificado. Nós tivemos uma conversa brilhante do nosso caro amigo José Antônio Ureta, que com toda segurança mostrou qual é a doutrina tradicional da Igreja ao qual nós devemos estar apegados e proclamar, ao mesmo tempo nós proclamemos a nossa fé no papado, lembrando que o professor Plínio de Oliveira sempre afirmava que as suas três principais devoções eram a Sagrada Eucaristia, a Santíssima Virgem e ao papado. Nós somos fundamentalmente fiéis ao papado, e por sermos fiéis ao papado, nós, nessas atuais circunstâncias, temos que ter a coragem de resistir. Nós tivemos aqui a doutrina da Igreja, e que nos mostrou com solidez, com segurança, como nós podemos e temos a obrigação de continuar nessa posição de resistência a essa verdadeira sublevação que nós estamos assistindo na cristandade odierna. Nós não podemos cruzar os braços, nós temos que proclamar a doutrina de sempre, a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja é santa, é a Igreja infalível, a Igreja é o corpo místico de Cristo, e a Igreja jamais naufragará na atual tormenta. Nós temos certeza disso. E mais do que certeza, nós temos a promessa de Nossa Senhora de Fátima, quando diz que por fim o seu Imaculado Coração triunfará. Depois de anunciar o fim da Primeira Guerra Mundial, depois de pedir que se rezasse, fizesse penitência, que houvesse menos costumes, e se não houvesse isso, era uma outra guerra ainda mais terrível, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que se apesar disso tudo não houvesse uma conversão, viria um terrível castigo em que várias nações apareceriam, e o que se conhece dessas revelações é simplesmente terrível. Mas nós devemos ter certeza que por fim o seu Imaculado Coração triunfará, e portanto nós devemos ter a coragem, usando as palavras de São Pedro, resistir fortes na fé. A conferência de hoje nos solidificou na fé. A segunda palavra, a pedido do Dr. Plínio Xavier, que foi transmitido pelo Sr. Diogo Vac, que coordena essas reuniões, é uma meia palavra sobre o que pensar sobre as eleições americanas. Nós somos um movimento fundamentalmente contra-revolucionário. Como ver, do ponto de vista contra-revolucionário, o que aconteceu nos Estados Unidos da América há 2 dias atrás, que foi a eleição de um novo presidente? É indispensável saber distinguir entre a pessoa que foi eleita e a vitória conservadora que se assistiu. Foi inegavelmente uma vitória conservadora. Pela primeira vez desde 1928, o partido que é menos revolucionário, não vou dizer que é mais que é contra-revolucionário, mas é menos revolucionário, conquistou a Presidência da República, o Senado e a Câmara dos Deputados. E os americanos pitorescamente dizem que pela primeira vez pode-se festejar
o fato de que uma mulher venceu as eleições norte-americanas, que foi assessora do atual presidente eleito, Kellyanne Conway, que depois de ter posto de lado um assessor péssimo que o Donald Trump tinha na sua campanha eleitoral, que depois ficou provado que era um agente do Putin, assumiu a coordenação da campanha. É uma católica conservadora que modificou, dizem que ela normalizou a expressão deles, segundo o senhor Mário Navarro, hoje à tarde me informou, ela normalizou o Trump e forçou ao Trump de tomar uma posição categoricamente conservadora em alguns pontos fundamentais, sobretudo na questão do aborto. E o que deu foi o golpe final na candidata Hillary Clinton, que era péssima, não vou dizer que o outro é bom, mas ela era péssima. Foi no último debate final, quando, por instrução exatamente da Kellyanne Conway, ele interpelou a candidata Hillary Clinton a respeito do aborto, e ela se disse favorável. E ele descreveu com luxo de detalhes algo sinistro, que é o partial birth abortion, que é o aborto que é feito uma criança no momento do seu nascimento, que é uma coisa que se destroçam, etc. E depois de ter descrito com luxo de detalhes, perguntou: mesmo isso a senhora é a favor? Ela disse sim. Aí ela perdeu a eleição. Quer dizer, foi uma reação fundamentalmente conservadora. E dizem, o senhor Mário Navarro da Costa informou que o presidente eleito, Donald Trump, está cercado atualmente por um grupo de conservadores da direita, de uma coalition que são categoricamente conservadores, não são moderados, são muito radicalmente conservadores. A uma coalition da própria TFP norte-americana faz parte, e o Bureau de Washington faz parte, assiste regularmente, participa das reuniões dessa coalition, em que já estão discutindo a formação da assessoria do presidente Trump. Qual vai ser o futuro disso? Só Deus sabe. Isso não modifica a nossa posição com relação ao personagem que foi eleito. As nossas perplexidades continuam. Como é que ele vai agir no futuro? Ele que se manifestou amigo do Putin, a eleição dele foi festejada na Duma de Moscou com um aplauso, foi aplaudido de pé. O que vai acontecer? O fato de nós afirmarmos que foi uma vitória conservadora não modifica a nossa posição com relação ao personagem e todas as nossas perplexidades com relação ao personagem que foi eleito. Ele vai cumprir o que ele disse, que é uma posição isolacionista, abandonando a Europa, os defesas da Europa, tirando a sexta frota americana do Mar da China. O que vai acontecer? Os franceses dizem que viverá, verá. Quem viver, verá. Vamos pedir a Nossa Senhora que de fato isso constitua uma derrota, ou pelo menos um recuo no processo revolucionário, para dar tempo aos católicos verdadeiros, que a maioria dessa equipe conservadora que o cerca são católicos e conservadores, que essa equipe possa fazer com que a maior potência temporal não caia nas tragédias das revolucionárias, nas abominações revolucionárias, né? Pelo contrário, esse processo seja atrasado, a diminuição do processo, a velocidade do processo revolucionário seja diminuída. E o Dr. Nicolas de Oliveira dizia que a revolução, na medida que ela perde a sua velocidade, perde o seu impulso, ela se deteriora. Ele fazia a comparação do ciclista. Na medida que o ciclista perde a sua velocidade, ele cai. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos instrumento dela para a derrota dessa revolução universal, para a vitória do Imaculado Coração de Maria. Como muito bem disse o nosso amigo Daniel Martins, peçamos a Nossa Senhora e cada um de nós tem a obrigação de fazer a sua parte. Nós estamos na maior crise da história da cristandade, na maior crise da história do processo revolucionário e contra-revolucionário, cada um num momento de crise. Nós não temos, doutor Plínio Correia de Oliveira, insistia muito nesse ponto, nós não temos o direito de ter uma posição correta, uma posição de otimismo estúpido, mas pelo contrário, nós vamos ver um lágrima nos olhos nessa crise e com a resolução
firme na nossa alma de resistir e de continuar fiéis à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ao papado, a toda a doutrina tradicional da Igreja. Eu quero agradecer a presença aqui do Padre Davi, do Bertrand e a todos os senhores, e pedimos ao Padre Davi que nos dê a bênção sacerdotal. Perdão da insistência, ao mesmo tempo convido a todos a irem para o coquetel. Eu lembro do abaixo assinado para a sua eminência Raquel de Aparecida.